Mas eu acho que o marido pegou aqui. Pode deixar. A gente vai ver que esperança abundância na Bíblia é um termo que se refere a uma vida plena de alegria, força, propósito e que é oferecida por Deus àqueles que confiam nele. Diga amém. Amém. É isso que o Senhor tem reservado para mim e para você. Sim, Jussiara, e quando a gente adoece, o que pode acontecer? Existe a chave da virada. Você entregou. Se você tem algum em casa, ou se na sua igreja ainda tem, guarde um para ficar em sua casa. Se você não leu, leia. Tem PDF, você não pode ficar sem ler esse livro. E graças a Deus que esse livro aponta as causas, mas também aponta a solução. Existe outro aspecto de adoecimento muito comum que tem gerado ansiedade, que tem gerado depressão, que é o conhecido como estresse. E às vezes a gente até romantiza, né? Fala, ela está estressada, ela está nervosa porque ela está estressadinha. Mas estresse é uma coisa simples assim. Estresse é quando a nossa mente chega no seu ápice. É quando o nosso corpo está sofrendo um esgotamento. E porque se esgotou, aquilo vai aparecer com alguns sintomas. Vai mexer logo com o nosso trato, né, intestinal. É a primeira coisa. Ou você vai ter uma prisão de ventre, ou você vai ter uma diarreia, mas não fica por aí. Como é o nome dela? Jussiara. São muitos. Só que eu não vou botar o título assim. Deixa eu ver aqui alguns dos sintomas. A irmã E Jussiara. olha que o estresse é considerado como a doença do século, né? Uma E coisa nós, muito mulheres, viu? somos mais propensas a tê-las, porque nós temos uma sobrecarga dela, viu? quase que infinita, né? Muitas trabalham dentro de casa, trabalham fora de casa, e é uma loucura. E tem algumas que não se permite parar, como se fosse uma coisa maravilhosa, sempre está acelerada. Não, tem hora que a gente precisa parar, porque se a gente não parar para cuidar da saúde, é uma frase que o pastor Rafael tem falado muito depois do seu adoecimento, se a gente não parar para cuidar da nossa saúde, a gente vai parar para cuidar da doença. E é melhor a gente cuidar da saúde para continuar saudável do que ter que parar para investir na doença. Que às vezes tudo que a gente faz ainda não é o suficiente. Mas ela nos traz aí problemas de pressão, problemas de diabetes. Aí o ápice do estresse causa o burnout, que é a falta de vontade. Você tinha prazer em ir para o seu trabalho, de repente você não se sente mais à vontade no seu ambiente de trabalho. E aí vem aquela estatística, né, que a maioria das causas de incapacidade está em questões emocionais. Tem muito a ver, é uma doença que está na moda, entre aspas, ultimamente. E o ápice do estresse pode causar AVC e infarto. Queda de cabelo, problema de pele, falta de sono, tudo isso facilmente pode ser associado ao seu corpo, falando, olha para mim, tem uma coisa errada. E aí quantas vezes a gente vai investir em um shampoo, em um tônico, e não para ver qual é a real causa. E na maioria das vezes o problema é de dentro para fora, que precisa ser tratado. Queridos, a palavra de Deus vem trazendo para a gente uma história muito conhecida de Marta e Maria. Vocês conhecem essa história? Jesus foi visitar o lar de Marta e Maria. E se encontra lá em Lucas, se você quiser acompanhar aí, Lucas 10, de 38 a 42, vem retratando. Jesus foi visitar a casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram seus amigos, ele se sentia muito bem ali. E Marta, como muitas de nós aqui, donas de casa, não parava um minuto sequer, porque ela queria receber Jesus da melhor forma possível, e tudo tinha que estar perfeito, a casa perfeita, o arranjo de flor perfeito, o almoço tinha que estar maravilhoso, e ela corria de um lado para o outro, enquanto Maria estava sentada com o anfitrião. E ela se incomodou, porque enquanto ela estava se virando nos 30,
Maria estava lá, sentada, simplesmente se deliciando com a presença de Jesus. Pode prestar atenção. A maioria das pessoas que são ligadas no 220, como a gente costuma falar, né? Que não se permite descansar, ainda se incomoda com você se tu tirar um tempo para descansar. Ainda se incomoda, que é como se fosse uma falta, uma perda de tempo. Pode ser, ao contrário, uma perda de saúde, né? E aí ela foi até Jesus e falou: Jesus, tu não se incomoda com isso não? Fala com a Maria para vir me ajudar. Eu estou aqui fazendo tudo sozinha, desesperada. E aí, para a surpresa de Maria, de Marta, Jesus virou para Marta e falou: Marta, Marta, Maria escolheu? Qual é a melhor parte que você tem escolhido para a sua vida? Queridos, tudo pode esperar. Se tu adoece e não pode mais para a empresa, amanhã o seu patrão vai ter outra pessoa tomando conta do seu lugar e às vezes fazendo melhor do que tu. Se tu morre, pai, mãe, a vida vão sofrer, vão chorar, mas vai tocar o barco. Eu não vi nenhuma família que paralisou porque